Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. Meditantes Podcast que leva ao ar toda semana, toda segunda-feira, um novo episódio com uma nova convidada, um novo convidado, levando para você as melhores experiências em meditação. E depois, durante toda a semana, a cada dia, cortes dos melhores momentos daquele episódio para você ficar bem informado, para você estudar, para você se inspirar, para você que está iniciando nas práticas de meditação, para você que já iniciou e de repente deu aquela paradinha e agora quer voltar novamente, Meditantes Podcast Experiências em Meditação. São os melhores especialistas em meditação que contam as suas experiências. E hoje nós vamos aprofundar um tema que é bem pertinente no momento presente, né? Um momento de grandes emoções em todos os cenários. Então vamos falar sobre meditação e gestão emocional. Então eu vou trazer para o palco do Meditantes Podcast a nossa convidada de hoje, no episódio 85, vamos falar sobre gestão emocional, sobre meditação. Boas-vindas, então, a Karine Berbigier Ribas, ao Meditantes Podcast. Obrigada, Chatinha, pelo convite. Então, para a gente começar, Karine, qual é a tua história com a meditação? Desde quando que você iniciou? Por que você iniciou a meditação? Obrigada inicialmente pelo convite, né? E é um prazer estar aqui no podcast, Meditantes Podcast. E a minha história com a meditação começou tem alguns anos, numa busca, como a maioria de nós, né? Uma busca de estarmos mais felizes. O que todos nós queremos é sermos um pouco mais felizes e podermos viver um pouquinho mais em paz, né? Nesse dia a dia. Eu passei muitos anos da minha vida naquela correria. A gente entra na vida adulta estudando, trabalhando, correndo para fazer as nossas conquistas, e a gente começa a se perder do que realmente é importante no caminho, né? E aí, em algum momento, eu percebi que, apesar de eu estar conquistando muitas coisas, que graças a Deus, assim, eu ainda tive sucesso em muitas áreas, né? Eu me formei na área de direito e casei, tive meus filhos, construí minha casa, sabe? Todos aqueles sonhos que a gente coloca lá quando é adolescente, começa a vida, de viajar. Mas em algum momento eu percebi que eu não me sentia realmente feliz, apesar de todas aquelas conquistas. Apesar de estar sempre em busca de mais, conseguindo mais, a gente para, às vezes, olha e fala, mas parece que está faltando alguma coisa, né? Parece que tudo isso não tem muito sentido e a gente não consegue desfrutar o momento presente. Foi quando eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda, né? Que a gente começa a ser consumido pela rotina, pelas tarefas, pelas obrigações e acaba parando de desfrutar o que é realmente importante, tudo aquilo que a gente conquistou. E aí, nessa busca, no primeiro momento foi bem desafiador, porque, como a maioria das pessoas, a gente vai tentar meditar e acha que tem que esvaziar a mente. E nesse momento, a gente se dá conta que a nossa mente é uma loucura, é um turbilhão de pensamentos. Sim. Então, nas primeiras vezes que eu tentei meditar, eu achava que isso não era para mim. E é incrível como hoje eu ouço muito isso, as pessoas falando, isso não é para mim. Eu falei, se você acha que é difícil, isso é para você, porque é sinal de que você precisa mais ainda, né? Você lembra mais ou menos quais foram os primeiros tipos de meditação que você fez? Isso faz quantos anos, mais ou menos? Faz mais ou menos 6 anos. Uns 10 anos atrás, eu já fazia algumas práticas aleatórias, eu nem posso te dizer, classificar, que a gente busca muitas práticas, a gente sabe que tem mais de 2.000 tipos de práticas, né? Eram práticas que eu encontrava aleatoriamente, sempre nessa busca de trazer atenção para o momento presente, e ainda nessa época eu não tinha ainda noção, né, dos nomes das práticas. Mas depois eu comecei a entrar em contato com o yoga, com a meditação mindfulness, e aí sim eu comecei a me aprofundar e a entender um pouquinho mais do que realmente era meditação, né? Isso foi mais ou menos há uns 7 anos atrás. E assim, entrar em contato com a meditação mindfulness, né, que é um tipo de meditação, dentre tantas que a gente conhece, né, foi muito importante para mim, porque foi quando eu comecei a entender que não era sobre esvaziar a mente, ou sobre estar 100% aqui. Era sobre aprender a estar aqui, né? Era sobre treinar essa atenção, porque é isso que nós fazemos basicamente,
mas com uma atitude diferente, que eu acho que foi o que fez o diferencial para eu conseguir persistir, porque trouxe aquele olhar que a gente tem, um dos pilares do mindfulness, né? Uhum. Que é trazer esse olhar de gentileza, né? De curiosidade, de reolhar a vida, que eu digo que é como se fosse com um olhar de criança. A criança não olha com olhar de curiosidade, como se Uhum. tivesse visto a vida pela primeira vez. E eu trazer esse olhar de gentileza, de curiosidade, né, de abertura para a vida, foi importante por quê? Porque a gente tem uma tendência muito grande a se criticar. E quando a gente Exato. começa a ter as dificuldades para prestar atenção, para tomar consciência, né, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que é desafiador, né? Nem sempre elas são agradáveis. Exatamente. A gente precisa trazer essa gentileza, esse Uhum. olhar de tipo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem se não tá tudo bem. Mesmo Exato. quando está difícil, mesmo quando não está tão tranquilo, né? Uhum. Porque quando a gente vem fazer uma prática e busca um estado de calma, né? De Uhum. paz, e a gente entra em contato com o nosso eu e não acha essa paz, isso pode nos trazer aquele pensamento, tipo, isso não funciona para mim, né? Eu não sei fazer Uhum. isso. E não é Sim, sobre isso, né? O mindfulness é sobre a gente entrar em contato com o momento presente, como ele é, que né? bacana. E o que que você, assim, quais foram os maiores desafios que você teve quando você iniciou as práticas e até mesmo quais são os desafios que você tem até hoje quando você pratica meditação? Esses desafios, eu digo que os desafios meus não, é de todos nós, né? No início, eu acho que o principal desafio foi esse, é persistir, né? Mesmo não vendo um resultado imediato. Porque Uhum. nós estamos num mundo muito imediatista, então a gente quer Sim. sentar e sair zen, tranquilo de uma prática. E até eu entender que não era sobre aquele momento, mas sobre eu aprender a estabilizar a minha mente, a ficar, mesmo que não fosse muito agradável naquele momento, né? Uhum. É um desafio, né? É um desafio para todos nós. Então, no início, eu acho que o principal desafio era ficar com esse desconforto e acreditar que isso ia funcionar. Sim. Porque quando a gente não vê um resultado imediato, a gente já começa, isso não dá certo, Isso isso não não dá dá certo. certo, isso não é para mim. Igual você falou no momento anterior, você falou assim que é muito comum a gente ouvir, né? A meditação não é para mim, né? Não é para mim. Porque as pessoas acham que vão sentar e tem que ficar calmas, né? Uhum. Em paz, a gente vê aquela imagem tranquila, e não é sobre isso, né? Muitas vezes a Uhum. gente senta para praticar, e até hoje, e eu tenho que sentar e perceber minha mente agitada. E Uhum. o que faz a diferença é o como nós lidamos com essa realidade, né? Legal. Seja ela interna ou externa, Sim. Que às né? vezes os desafios não são só internos também, né? Não, De local, de ambiente, da família. Eu já entrevistei pessoas aqui, teve um caso específico que ela falou assim, que o maior desafio dela foi lidar com as crenças da própria família. Meditar, você está meditando, isso não é coisa boa. Até é isso já a gente já verdade, ouviu. existe muito preconceito, né? Porque Uhum. a meditação, ela é usada em muitos sentidos, né? E Sim. ela tem um cunho espiritual, muitas tradições. Inclusive, eu sou evangélica, né? Eu acho que tem um certo tabu também, Tá né? boa. Uhum. Mas eu acredito que a meditação mindfulness ela é praticada por todas as Uhum. pessoas. Sim, Não é sobre uma religião, é uma habilidade natural nossa, na verdade. sim. Que nós São, todos temos, só que vamos perdendo com essa nossa vida agitada, né? é uma linguagem diferente, né? Você citou agora da questão da religião também, né? Mas tem em algumas literaturas ou em algumas bíblias também fala que Jesus se retirou e meditou, né? Tem essa fala. Exatamente. Eu imagino Certo. que há 2, 3 mil anos acho que não existia a palavra meditação, né? Mas de alguma forma há esse processo que o mindfulness também acho que nos ensina de, de entrar para dentro, de estar presente, de estar consciente, né? E tem a ver lá com o que foi escrito, sei lá, 2 mil anos atrás. Ou Com sabe-se lá até certeza. mais, né? E hoje, isso é tanto uma habilidade natural nossa,
que hoje a meditação mindfulness foi trazida para a área da neurociência e da ciência, né? E hoje é a meditação mais estudada pela ciência. Foi trazida por conta dos seus resultados, né? Um curioso falou assim, por que será que isso melhora? Por que será que as pessoas mudam quando meditam? E ele começou a estudar o cérebro, por conta da nossa tecnologia, né? Nessa área de poder estudar o cérebro com neuroimagens. Ele foi descobrindo como a meditação muda realmente o nosso cérebro. E é justamente por isso que eu me aprofundei nos estudos, porque foi se descobrindo nessa área que a meditação atua principalmente nessa área do córtex pré-frontal, que é a área responsável pela nossa regulação das emoções. Que legal. De tomada de decisões, né? Descobriu-se que em apenas 8 semanas, né, de meditação é capaz já de mudar o tamanho do nosso cérebro nessa região. Caramba, olha que interessante, né? Como é importante, então, né? Não é só sobre estarmos aqui parados fazendo nada, né? Nós estamos fazendo como uma musculação do nosso cérebro nesse momento. Sim. Eu tinha uma vez um mentor que ele falava assim, que tudo que repete aumenta. E faz sentido o que você falou agora, assim, vai repetindo a meditação, vai aumentando, né? E aumenta aí uma parte do próprio cérebro também, né? Benefícios, Karine. Daqui a pouco nós vamos falar sobre meditação e gestão emocional. É bacana esse tema. Benefícios, o que você percebeu de benefícios com as práticas de meditação? Então, vou te contar que a minha vida praticamente mudou, né? Porque naquela época eu comecei a procurar meditação, o que estava acontecendo? Eu estava com todos os sintomas de TDAH. Todos. Eu não conseguia mais ouvir as pessoas falando. Então, eu fazia uma pergunta e não ouvia a resposta. E eu tinha uma reatividade muito grande, não só apenas emocional, como comportamental. Então, nessa época, por exemplo, eu brigava muito com os meus filhos. E depois que a gente briga com o filho, a gente sofre porque brigou. Porque não queria ter brigado, mas quando você viu, você já fez. Sabe aqueles comportamentos que a gente faz e depois fala, putz, não queria fazer, mas já fiz? E aí depois a gente ainda fica se torturando. Sim. Então, assim, nessa fase da minha vida, eu estava com todos os meus relacionamentos muito afetados também, né? Com os meus filhos, com família, não só naquela sensação de, tipo, não estou feliz. Enfim, eu até depois fez sentido para mim, porque já se sabe que a nossa sensação de felicidade, ela é diretamente proporcional à nossa capacidade de estar presente. Então, quanto mais tempo a gente está com a mente voando entre o passado e o futuro, né, menos sensação de felicidade nós temos. E daí descobriu-se junto que quase metade do tempo a gente está com a mente divagando. Então, quanto mais a gente tem, por exemplo, para quem sofre de TDAH, que está o tempo todo com a mente acelerada, tem muita dificuldade de ficar no momento presente. E por isso essa sensação o tempo todo de sofrimento mesmo. Porque a gente está sempre muito ansioso, muito preso aos problemas, né, às coisas. Então, o que aconteceu? Depois que eu comecei a praticar, eu consegui diminuir essa reatividade, não apenas do comportamento, do tipo de vinha aquele pensamento, vinha aquele impulso, falar, opa, né, tipo, não vou fazer, de dar aquele espaço entre o gatilho, né, e a nossa reação, e dar aquele espaço emocional também, porque a gente às vezes tem uma reatividade emocional automática, tipo, sente negócio, já sente raiva, já sente tristeza, já sofre, né? Então, eu comecei a diminuir isso, eu comecei a brigar menos comigo, com a minha família, com os meus filhos, com a própria vida, né? Imagina, eu brigava muito no trânsito, eu falo muito sobre trânsito, que a gente às vezes briga com o trânsito, e o trânsito nem é ninguém que a gente possa brigar. É até irracional. Mas se a gente parar para prestar atenção, gente, a gente passa a maior parte do nosso tempo sofrendo. E sofrendo com coisas que têm... E sofrendo com coisas que estão fora. Na verdade, não tem nada a ver com a gente internamente, né? Exatamente. A gente acha que o nosso sofrimento vem de grandes coisas da vida, né? De tipo uma grande doença, uma morte, um problema financeiro, e isso realmente traz sofrimento.
Mas a gente passa a maior parte do tempo sofrendo com pequenas coisas no dia a dia. Preso a pensamentos negativos, ou a problemas que não existem, que já passaram, ou problemas que nunca nem vão acontecer, né? É verdade. Bacana. Vai ter mais, com certeza tem muito mais benefícios que você já percebeu também, e é bacana a gente poder trazer também. Bom, mas antes de falar mais de benefício e falar de gestão emocional, uma pergunta. Para você, o que é meditação? Muito bom. Com certeza tem muitos benefícios. Se a gente for falar assim, tem que ser um podcast só sobre benefício, né, Xuxa? Exatamente. Meditação, para mim, então, é estar consciente, né? Consciente do momento presente, e só que de uma forma gentil, Sim. aberta, né? De uma forma sem julgamentos do momento presente. É a gente começar a tomar consciência do corpo, né? Da mente, das nossas emoções e de como a gente se Sim. relaciona com a vida. Karine, falando em emoção, existem Uhum. até inclusive estudos que dizem que o campo energético do coração chega a ser maior do que o campo energético do cérebro. Olhando para isso, a gente percebe que o ser humano ele é gerido pelas emoções. Não é ser humano se não sente. Todo mundo sente, mesmo os mais racionais acabam sentindo. Todos temos sentimentos, né? A questão, acho que é quando essas emoções, quando a gente não controla, não sei se é controlar as emoções, acho que é quando a gente não gere as emoções, né? Aí é que está um problema, né? Então eu queria que a gente conversasse um pouco, que você falasse um pouco sobre essa questão de gestão emocional com meditação. Aonde que a meditação ajuda nas emoções? Pois é, por que a meditação vai ajudar na gestão das emoções? Como você falou, né, não é bem controlar, porque as emoções, elas são automáticas, elas são Uhum. feitas para a gente sentir e elas acontecem, né? Imagina, a gente passa muito tempo fugindo das emoções que são conhecidas como negativas, né, do Aham. medo, da raiva, da tristeza, mas imagina se a gente não sentisse medo, a gente já Pois está é. diante de uma situação de perigo e não ia se prevenir de um perigo. O medo é Aham. um alerta, né? Algo que a gente precisa sentir. O problema é quando a gente sente medo o tempo todo de tudo, de coisas que não são nem perigosas, né? É quando há essa desregulação, mas fica desproporcional. Ou quando a Uhum. gente começa a sentir raiva de tudo na vida, né? Frustração, ou estar triste por tudo, ou não conseguir estar feliz com certas coisas. Então, as emoções, elas vão vir. Eu aprendi a fazer as pazes com as minhas emoções, eu entender que todas elas fazem parte, né? Legal. Todas elas fazem parte, elas são necessárias. E quando Uhum. a gente começa a parar de fugir delas e se permite a entrar em contato, mesmo que não seja muito difícil, parece que passa muito mais rápido. Uhum. Então, assim, a gente não controla a emoção, né? Como você disse, a gente gere por quê? Porque quando a gente toma consciência do que está acontecendo, a gente pode começar a fazer uma escolha. O porquê está sentindo, né? O que Uhum. eu estou interpretando? Como você disse, assim, a gente sente muita emoção e tudo baseia a nossa vida, né? 95% de tudo que a gente decide o tempo inteiro é baseado nas nossas As emoções. emoções. Exatamente. É Bom, baseado. tanto é que a propaganda, o marketing, se a gente prestar atenção para quem está nos ouvindo e nos assistindo, tudo que é vendido, tudo que é oferecido, tudo que imaginar de propaganda que tem no mercado, ela é baseada em atingir uma determinada emoção ou despertar uma determinada emoção para que a gente compre ou para que a gente goste ou não goste, não é assim? Exatamente. E aí, o que se descobriu hoje, né, na neurociência? É que nós temos um automático para as emoções negativas. Por quê? Porque a Hum. nossa mente tem como que um velcro, porque é negativo. Como um mecanismo de proteção. Imagina, a gente foi evoluindo lá, temos lá das cavernas, e que tinha naquela época o tigre, né, os perigos da natureza, ou a necessidade da gente de se proteger do tempo. E o medo naquela época, imagina, era muito importante. A Uhum. gente tinha que estar precavido para sobreviver, né? Então, o nosso cérebro, ele fez um velcro com tudo que é negativo. Então, nós temos uma tendência automática a nos prender a problemas. Se você acha que você é assim porque você é negativo, não é. Você é assim porque você é humano.
Nós somos assim. E, por outro lado, nosso cérebro funciona como um teflon para as coisas que são positivas, né? Uhum. Emoções positivas. Imagina só que quando você passa o dia inteiro resolvendo coisas, trabalhando e tal, e vai acontecer várias coisas no seu dia a dia, né? Mas Aham. digamos que você pegue um engarrafamento e o seu pneu fure no meio do trânsito, em pleno, você, antes de um grande compromisso de trabalho, e quando chegar no final do dia, o que você se lembra do seu dia? Você se lembra daquele momento difícil, né? Que às Uhum. vezes já até passou, já resolveu, mas a gente fica continuando lembrando daquele momento difícil, daquela emoção negativa. Nós não lembramos de todas as outras coisas boas do que aconteceram no dia. As coisas Aham. boas a gente esquece rapidamente. Então, essa é a natureza da nossa mente, de se apegar ao que é negativo e de esquecer facilmente o que é positivo. É E aí positivo. que entra na gestão das emoções a consciência. Se nós temos consciência do que está acontecendo na nossa mente, a gente pode escolher para onde a gente vai levar os nossos pensamentos, né? É tipo Uhum. assim, opa, estou pensando lá no pneu furado, mas eu posso me lembrar também, né, de uma emoção boa, de algo bom que aconteceu, ou do que está acontecendo agora, que é muito bom, né? Uhum. Então, Que legal. a meditação, ela vem com, para mim, né, como eu percebi e eu entendo hoje, o estado de consciência vai nos ajudar a perceber o que realmente é para a gente poder escolher. Onde que a gente vai colocar a nossa mente para trabalhar as nossas emoções, né? Uhum. Interessante. Você me fez lembrar agora, porque você falou de a nossa mente ela acaba buscando mais ou tendo mais interesse, parece que é isso, ou as emoções, eu não sei, mas tem mais interesse por aquilo que é negativo, por aquilo que é ruim, entre aspas, né? E você fez me lembrar que eu atuei por mais de 10 anos como jornalista, e aí eu fazia muita assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. E chegou um determinado momento que eu comecei a perceber que notícia boa não vendia, né? Não dava ibope. E aí eu comecei a descobrir que a notícia ruim que vendia. Então, eu não podia, assessoria de imprensa, tem que falar coisa boa do teu assessor, de quem você está assessorando. Mas, paralelo, eu comecei a descobrir que acidentes de veículos, de carros, acidentes nas rodovias, dava muito ibope. E por vários anos, era assim, quase que diariamente, as minhas fotos estavam na capa dos jornais, porque chamava atenção. E sabe que chegou no momento, acho que foi essa tomada de consciência. Aconteceu um acidente, assim, e é muito interessante como que a gente tem o poder de atrair, né? E aí chegou um momento que os acidentes eles aconteciam na minha frente, assim. E aí eu fotografava e rapidamente, não tinha a internet que tem hoje, imagina se tivesse hoje, né? Isso eu tô falando de 30 anos atrás, basicamente. Então, acontecia muito rápido e chegou um momento que não fez mais sentido aquilo ali para mim. Acho que talvez foi a minha primeira tomada de consciência, né? Que aí Uhum. uma das pessoas perguntou assim: você sabe quem está dentro daquele carro? Você sabe que ele tem uma família? E aí, lógico, eu sempre protegia a identidade, a imagem da pessoa, mas eu entendia, né, que aquela foto trágica chamava atenção. E faz sentido porque o que você está falando agora dessa busca pelo negativo acontece até hoje, né? Olha Uhum. as notícias que mais vendem na internet, nos Exato. jornais, na mídia, são notícias negativas, né? São emoções Uhum. que negativas. Como se blindar disso? Com a consciência, né? Com a É só consciência? com a consciência. Porque, na verdade, tem até um estudo que mostra que a gente, apenas 10% do que acontece com a gente não pode controlar. 90% a gente pode controlar. E foi Nossa. interessante que você falou assim, é, você falou assim, parecia que eu atraía já, né? Uhum. As pessoas acham que atraem, mas na verdade eu acredito que aquilo que a gente foca aumenta. É. Se você coloca o foco naquilo, você só vê aquilo. A atenção é como se fosse um filtro da realidade. É. A gente enxerga aquilo que a gente coloca atenção, Sim. né? E E como faz. a gente coloca atenção? Então, se você coloca um filtro negativo, você vê a vida difícil. É. Você vê a vida negativa, né? A vida trágica. Já viu aquelas pessoas que falam assim: ai, porque a vida é difícil, né? Tudo é difícil, as coisas são difíceis, porque é o filtro que ela coloca.
né? Uhum. Eu vejo isso muito claramente hoje, porque a minha rotina não mudou muito dos anos atrás. Eu continuo tendo que levar filhos para a escola, trabalhar, pego o trânsito, vou para o supermercado, né? Eu não virei um monge budista que fica lá na montanha só meditando. Eu tenho uma vida normal. Mas, assim, eu consigo perceber claramente que o meu filtro sobre essa vida mudou, Uhum. né? E aí, quando eu estou indo para levar meus filhos para a escola, e eu passo ali no engarrafamento, em vez de ficar brigando com o que eu não posso mudar, que é aqueles 10% do engarrafamento, que a gente não muda, né? Eu mudo aqueles 90% que eu posso, e eu presto atenção no pôr do sol, entendeu? Eu aproveito para sentir a minha respiração, para conversar com os meus filhos, se eles estiverem comigo no carro, né? Para agradecer, para ouvir uma música boa. E aí, nesse momento dessa escolha, é que a gente vai fazer a gestão das emoções. É nesse Uhum. momento dessa escolha, mas você tem que estar consciente de onde a sua mente está. Porque se a Uhum. sua mente estiver brigando com aquilo que você não pode mudar, que é os 10%, você vai estar lá sofrendo no automático, Exato. né? É verdade. O trânsito continua ali, caótico como sempre, não mudou nada. Né? Falando da minha história, os acidentes continuam acontecendo. Eu lembro que teve um tempo que, por fim, eu já não via mais os acidentes acontecendo. O pessoal perguntava: você viu o acidente na estrada? E de verdade eu não vi. E aí hoje eu vejo, mas assim, primeira coisa eu olho, né? Eu posso fazer alguma coisa nesse momento com isso? A pergunta que eu me faço é: o que, que eu posso fazer com isso? Exatamente. Né? E aí, não posso fazer nada, já estão atendendo, né? Ou seja, o trânsito está assim mesmo. É igual você falou do pneu, furou o pneu, o que, que eu posso fazer com isso, né? E legal que você trouxe a ideia nessa, de tomada de consciência, né? Mas assim, ó, imagine que a pessoa que está nos ouvindo, ela pode dizer assim: ah, mas para o Chantiran e para a Karine isso é fácil. Eles já meditam há tempo, eles já têm uma vida estabilizada, etc, etc. Se eu for um leigo, então, eu quero tomar consciência, o que, que eu faço? O que, que eu poderia estudar, o que, que eu poderia ver, além do Meditante Podcast com a Karine, que mais que as pessoas poderiam ver? Ou ouvir, ou assistir, ou fazer alguma coisa? Ô, Chutian, isso é interessante, porque parece que é fácil quando já chegou lá na frente, na verdade a gente não chegou a lugar nenhum, né? A gente ainda está no caminho também. E nem Exato. sempre é fácil para mim também, né? E é até interessante você falar isso, que eu estava viajando agora, e eu viajei doente. E eu tive que lidar com o desconforto de estar doente no meio de uma viagem, e de não me prender àquele sofrimento. Assim, o sofrimento, para mim, também é desconfortável, assim como com qualquer outra pessoa. A diferença é Uhum. como eu lido com esse sofrimento, né? Que é aqueles 10% daquele sofrimento lá. Mas o que essa pessoa que está começando pode fazer? Só fazer o que ela precisa fazer cada dia. É um pouquinho cada dia. O problema é que Uhum. a gente quer começar, que nem você vai aprender uma língua nova. Você vai começar a aprender a falar, vamos dizer, uma língua que você não fala, você fala italiano, né? Você vai começar a estudar italiano hoje, amanhã você vai sair falando? É, Não vai. não dá, não A dá. gente precisa repetir e repetir e repetir e repetir. Inclusive, eu e você, se a gente parar de praticar a meditação, essa autoconsciência, nós também vamos perder essa habilidade. Né? É que nem para Exatamente. academia. Eu vou para academia, eu treino meu músculo, e aí, se eu paro de ir, ele vai ficar fraco de novo. Sim. É só exercício, treino e persistência, e disciplina e continuação. Então, o que você precisa fazer? Começar. Nem que seja 1 minuto. Eu vou ensinar hoje uma prática que você pode fazer em 1 minuto, 2, 3, em qualquer lugar. Né? Legal. Não precisa um lugar especial, não precisa um momento especial. Né? A gente não precisa buscar. Muita gente, eu até estava contando outro dia, você podia meditar dentro do ônibus. Aí começaram a rir de mim. Falaram assim, pô, dentro do ônibus, você não sabe o que é andar de ônibus. Eu falei, sim, eu sei o que é andar de ônibus, eu já andei de ônibus. E as pessoas têm uma crença de que dentro do ônibus, com balanço, com barulho, com desconforto, né, o calor, não tem como meditar. E tem. Uhum. A gente pode tomar consciência da gente em qualquer lugar, a qualquer momento. Isso é Uhum. comendo, tomando banho, dentro do ônibus, dirigindo. É claro que isso não é uma prática de meditação formal, né? Que a gente diz formal, que é a meditação sentada.
Mas se você está começando, comece com essas pequenas práticas de autoconsciência informais, que já está trabalhando também a sua mente, né? Uhum, uhum. Eu tenho um mentor chamado Surjavan Solar. E num livro dele, se não me engano, Meditação Arte de Voar, acho que é nesse livro, ou Chantikai, não lembro, num desses dois livros ele escreve assim: meditação começa antes de meditar. Né? Que é essa preparação que a Karen está falando, né? De concentração, de atenção, de tomada de consciência. E eu digo mais, eu acho que a meditação ela continua, ela começa antes, como o mentor falou, ela acontece na prática formal e ela está acontecendo depois de meditar. Não é só a prática formal. Meditação não é só a prática formal, Não. mas é o que acontece antes e depois. Né? É igual fazer Ela jejum. começa com uma escolha, né? Se você escolhe começar a ficar consciente, já está no caminho já. Né? Sim. Eu faço de tempos em tempos. Teve uma época que eu fazia muito jejum, né? Até descobri o jejum intermitente. E aí, qual é o segredo do jejum, para quem nunca fez? É como entra e como sai. Não é o durante. O segredo não está no durante. Está no antes e no depois. Né? Eu acho que isso vale para a meditação. Isso também vale para as emoções? Com certeza. As emoções, elas estão presentes o tempo todo, né, Judihan? A gente, o tempo todo, está sentindo alguma coisa, mesmo sem estar consciente. E é impressionante como as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer, apesar de simples, né? Por exemplo, agora, se a gente parar e prestar atenção e for dar um nome para a nossa emoção agora, será que é simples dar um nome? É Eu complicado. estou tranquila, eu estou ansiosa, eu estou agitada, eu estou feliz, né? Eu estou angustiada, eu estou E pode ser, triste. pode ser um misto de emoções também acontecendo ao mesmo tempo? Pode, né? Pode, com Pode, né? certeza. E muitas vezes né, um misto de emoções. Mas as emoções, elas não são algo abstrato que está aqui no mundo das ideias, né? Tipo, ai, eu tenho medo, assim. Não. A emoção, ela está no corpo. A gente sente, né? E quando a gente começa a meditar e tomar consciência do nosso corpo, a gente começa a tomar consciência do que é essa emoção aqui, ó. Tipo assim, hoje eu falo assim, ai, eu tô triste, eu sinto imediatamente o nó na garganta. Na verdade, eu Exato. já estava sentindo, só que eu não estava Uhum. consciente, né? Sabe aquele nó da garganta que vai chorar, né? A emoção começa aqui no corpo, numa dor no estômago, né? Numa dor nas costas, uma tensão, uma dor de cabeça. Então, uma Mas das às formas vezes é muito sutil, né? então, uma das formas de perceber que emoção eu estou sentindo é tomar consciência do meu corpo? Seria mais ou menos isso? Seria a gente começar a parar, né? A pausa e de começar a perceber no corpo onde está. Uhum. Na verdade, o primeiro passo, eu vou até aproveitar para dar um acrônimo, que é uma técnica que é muito legal para regulação emocional, né? É uma técnica Uhum. simples, não é uma meditação em si, mas ela ajuda muito nessa autorregulação. E ela começa exatamente com isso, Chutihan, o reconhecer. É o de Uhum. parar para falar assim, o que eu estou sentindo? Né? Pode ser um momento difícil, pode ser um exercício mesmo, para agora e falar e reconhecer. O acrônimo começa com a letra R, que quer dizer reconhecer. Que Uhum. às vezes é desafiador, né? Mas é interessante dizer o nome dessa emoção. Por quê? Porque os estudos já mostram hoje que o só nomear a sua emoção já ajuda a sua regulação. A regulação Legal. começa no reconhecimento e na nomeação da emoção. Só o Uhum. fato de você dizer assim, ai, eu acho que isso é uma raiva, né? Eu estou sentindo medo. E tem algumas emoções que são bem desafiadoras. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a regulação emocional, para mim, eu percebia como era feio eu reconhecer que estava com inveja, por exemplo. É difícil a gente dizer, não, eu estou com Ah, inveja. Porque a exatamente. gente aprendeu que essa emoção é muito feia, né? É. Eu estou com raiva. A gente não aprende que, principalmente os homens, né? Que homem não chora, que é feio Uhum. fica triste. A criança fica com raiva e os pais falavam assim: nossa, que feio. Tipo, olha só, você está fazendo uma Exato. coisa muito feia, porque ela estava sentindo raiva. E aí a Uhum. gente foi aprendendo que as emoções não podem ser sentidas.
Elas são feias. Então, assim, como que a gente vai reconhecer? Eu tô com inveja? Eu tô com raiva? Eu tô com medo? Exato. Né? Fala assim, homem não pode sentir medo, homem tem que ser corajoso, né? Como É é que você feio vai, sentir medo. como é que você reconhece depois? Uhum, E a uhum. autorregulação tem que começar por isso. Uma Sim, autoconsciência, um reconhecimento para assim, tipo, pô, isso é medo, né? Eu tenho medo uhum, de perder, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de dar errado, né? É sim, difícil, muitas vezes. exato. Mas a autorregulação começa com isso. E é libertador, porque só o simples reconhecimento já diminui aquela Sim. intensidade da emoção. O que eu faço depois de reconhecer? É o aceitar. Aceitar no Hum, sentido de quê? De ficar com aquilo e sentir a emoção. A emoção foi feita para ser sentida. Ela não foi feita para ser resolvida. E aí as pessoas confundem muito sobre o aceitar do tipo, vou ficar com essa emoção para sempre, né? Tipo, então aceito que estou triste, vou ficar triste para sempre. Não, muito pelo contrário. É aceitar que a emoção é algo provisório e passa. uhum. E quanto mais a gente se permite sentir, mais rápido ela passa, né? Só para pensar, ninguém fica triste a vida toda, É. ninguém fica alegre a vida toda, né? A gente não sente medo o tempo todo. E quando ficamos assim por muito tempo, adoecemos, né, fisicamente, porque nosso corpo não foi feito para isso. Então, as emoções são sempre provisórias, a gente reconhecer e falar assim, tá tudo bem eu estar com medo, é a minha condição nesse momento, é o segundo passo. O terceiro passo é investigar. E aí é que a gente entra naquela que a gente estava falando do investigar o quê? No corpo. Aonde que essa emoção se reflete no seu corpo? Não é nos pensamentos. A gente acha que vai ter que resolver lá, investigar na mente, né? Por que eu estou com medo? Por que eu estou com raiva? O que aconteceu, né? Como que eu vou Aham. evitar? O investigar é sentir no corpo, em que parte do corpo essa emoção se manifesta, né? E aquele olhar de curiosidade. O que está acontecendo comigo? Né? E é curioso Uhum. que quando a gente presta atenção nisso, a gente percebe essas sensações do corpo mudando naquele mesmo momento. Porque a gente Uhum. começa a tomar consciência que as sensações, assim como as emoções e também os pensamentos, eles Uhum. mudam a todo instante. Aham. Né? E aí a gente entra na última letra, que é o acrônimo RAIN, é a letra N, que é não se identificar. Você não é essa emoção, né? É Uhum. perceber que isso é um processo e não se identificar. Eu percebo aquelas pessoas que falam assim, eu sou ansiosa, né? Aham. Eu sou, Chega a dar nome, já chega a dar nome pro eu sou, né? Que não é, né? eu sou. As pessoas se identificam com as emoções, né? De uma Aham. forma muito, principalmente se a emoção é negativa, né? A Aham. emoção positiva é mais difícil. Mas quando a gente começa a não se identificar, a gente começa a poder escolher nutrir um outro sentimento de Uhum. compaixão, né, de amor, de autocompaixão. E é nesse momento que Legal. a gente também reforça a nossa autorregulação. Legal, que bacana. E que dicas valiosas, né, na minha opinião, valiosas. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando que eu passei por um processo de rebirthing, renascimento, fala agora no Brasil, né? E aí Uhum. o renascedor, enfim, você falou de várias emoções, a minha principal era a raiva, né? E aí chega no momento que, ok, identificamos a raiva, acho que a gente passou por esse espaço que você falou agora. Identificamos, beleza. E aí chega no momento que ele falou assim, ó, é para você sentir a raiva. E falar para ele, mas eu não quero mais sentir isso, porque eu já tinha percebido ela, eu já tinha identificado, eu não queria mais sentir. E ele falou assim, você precisa sentir ela primeiro de verdade, com toda a intensidade que você puder, aí você vai conseguir trabalhar depois com ela. E aí foi muito tempo de terapia, até aceitar aquela emoção, até sentir ela novamente, para depois fazer as outras etapas e aí poder lidar. Então, e é interessante isso, né? A gente observar, acho que também tem as emoções mais padrões também, né? Aquelas que Hum, são automáticas quando dispara alguma coisa. Isso também tem as emoções padrões? tem os Uhum. gatilhos, Os né? gatilhos, né? Essas emoções que você está falando automático, eu percebo as situações gatilhos que nos É. desencadeiam de emoções de uma forma muito intensa, num curto espaço de tempo.
E com o decorrer da prática de meditação, a gente consegue diminuir a intensidade desses gatilhos. Né? A reatividade, quando a gente trabalha a não reatividade comportamental, a gente começa a trabalhar na mesma região do cérebro a não reatividade emocional. E que nem você falou, é um processo, mas ele vai diminuindo, né? Cada vez que você entra em contato, que você percebe, que você toma consciência, que você não reage, isso vai diminuindo, diminuindo, né? Até você não ter mais aquela reação, aquele gatilho, que a reação, eu digo que são duas, né? A primeira emocional, que é quando você percebe alguma coisa, às vezes nem percebe, né? A gente já sente imediatamente, sem nem saber por quê, né? Só depois você fala, eu fiquei chateada porque falou tal coisa. Mas aquela tal coisa automaticamente no cérebro te levou lá longe, em alguma coisa que era de dor, né? Que é o gatilho. E tem a reatividade comportamental, que é assim, eu percebo aquela dor, aquele desconforto, mas eu não reajo. Então, quando a gente trabalha não reatividade comportamental, né, que é o não gritar, lembra que eu te falei que eu gritava, que eu brigava com os meus filhos? Eu fui parando de gritar, né? Mas às vezes eu gritava e ainda falava assim, na mesma hora eu falava, putz, tipo, não era para eu gritar, e eu já tinha gritado. Mas eu já conseguia perceber na hora. E depois eu comecei a perceber um pouquinho antes, aí eu já conseguia segurar. Mas ainda incomodava muito, porque era raiva, né? Eu estava ainda com raiva. E aí depois eu fui percebendo que eu já não sentia tanta raiva. E aí eu parei de gritar. Mas às vezes ainda vinha aquela raiva, né? E eu conseguia ficar com ela. Aí é só um processo, vai diminuindo, até que chegou um momento que eu percebi que aquelas mesmas situações não me geravam raiva. E eu conseguia ficar em paz com aquilo ali, passar sem brigar, sem sofrer. E o que é melhor, não é nem sem fazer o outro sofrer, sem sofrer também, né? Isso vai diminuindo, mas isso depende de tempo, né? Aquilo que a gente está falando. É uma coisa que vai alterando a nossa estrutura cerebral mesmo. E se a gente persiste, com o tempo a gente vai vendo os benefícios, esses maiores benefícios, né? Da reatividade emocional. Exato. E como você falou em algum momento da nossa conversa de hoje, né? Não é há uma tendência de a gente querer a solução tipo pílula mágica. Tá bom, descobri, agora eu quero tudo resolvido. Não, há um processo, se a pessoa, eu gosto de pensar assim, se a pessoa viveu no medo por 20 anos, na pior das hipóteses, ela vai ter que ter 20 anos de treinamento para superar isso. Na pior, tá, gente? Não se assustem. Né? Quanto mais a gente pratica, mais rápido é, né? Claro, Mas com tem certeza. uma coisa que a gente pode fazer nesse processo para aliviar o sofrimento, que eu acho que é uma... E hoje é a segunda prática de meditação mais estudada pela ciência depois do mindfulness, que também me ajudou muito, né? E com certeza também é praticada em outras técnicas de meditação, que é a autocompaixão. É nesse momento que a gente erra, que a gente ainda não consegue lidar com aquelas emoções difíceis, e a gente parar para reconhecer o nosso sofrimento e em vez de brigar, se criticar, né, e se martirizar, de nos acolhermos, de dizer assim, tá difícil agora, né? Tipo assim, eu posso me cuidar um pouquinho? Tá doendo, né? Eu errei de novo, mas vai passar. Tipo assim, eu tô me esforçando. Eu lembro que eu falava muito isso, assim, eu ainda não consegui, mas eu tô me esforçando. E eu vou conseguir, uma hora eu vou conseguir. Claro. Né? Exato. Sabe que eu falei desse negócio dos 20 anos, né? Esse foi um acordo que eu fiz comigo. Né? E foi muito interessante, que é mágico o que aconteceu. Então, eu comecei a fazer essa investigação. Até quando que eu comecei a sentir essa emoção? Lógico que ela nunca é precisa, né? Ela nunca é muito real. Mas aí eu peguei lá uma emoção, lá fazia tipo 10 anos que eu lembrava que eu estava vivendo aquela emoção. Então eu falei assim, bom, peraí, então se eu já vivo essa emoção há 10 anos, eu vou levar 10 anos para superar isso. O legal é que aconteceu a coisa mais magnífica, não precisou de todo esse tempo para começar a sentir os benefícios de ter aquela emoção mais positiva. Então, vou pegar aqui raiva, tá? Então, a hora que eu identifiquei o tempo dela,
Eu fiz, tá bom, então eu vou ter que viver 30, 40 anos desfazendo isso. Que nada, em poucos meses já comecei a sentir o benefício. E aí você começa a se animar, nossa, faz diferença. Não tá do jeito que eu gostaria, né? Mas tá muito melhor, tá muito mais agradável, eu tô muito melhor comigo, com as pessoas com o meu entorno, né? Então fez muito sentido gerenciar tudo isso, né? Para a gente ir finalizando o nosso podcast, Karine, dicas de meditação ou para quem está iniciando com as práticas de meditação, para quem deu aquela paradinha e quer avançar, ou para quem quer se aprofundar. Dicas práticas de meditação e emoção. Vamos lá. A minha maior dica é pratique todos os dias. Nem que seja 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, e se desafie a ir aumentando isso. Porque quanto mais praticamos, mais benefícios temos. E como eu tive muita dificuldade com a prática da meditação formal sentada, porque eu era muito agitada, muito hiperativa, eu até brinco que eu falo que eu era ligada no 1200, hoje eu sou no 550, então eu ainda sou mais acelerada do que a média das pessoas, mas eu era muito, 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 ao nível de sofrer mesmo, né, de não conseguir nunca estar aqui. Então, para quem tem essa dificuldade e acha que é uma tortura, né, ficar sentada ali agora meditando, comece com práticas de movimento, com práticas informais, de trazer consciência para o que você está fazendo aqui e agora. E é uma coisa bem simples, assim, do tipo o comer, né? Quando no nosso programa de gestão das emoções, a gente começa na primeira aula trabalhando a autoconsciência na alimentação, no comer, que a gente traz todos os sentidos para o ato de comer. Como que a gente percebe a realidade, né? A consciência? Pelos sentidos. Então, se a gente para prestar atenção com os olhos, com o cheiro, né? Além da boca, porque às vezes a gente está mastigando e nem está sentindo o gosto, né? A gente perceber a mastigação, o engolir, o cheiro, o como seu corpo fica depois de comer ou antes de comer, né? A alimentação, ela influencia muito nas nossas emoções também, né? Percebe? Quando a gente está com fome, muita gente fica irritado, né? Fica mal-humorado, não fica? E às vezes, quando a gente come, Posso a gente levantar as fica duas mãos? E às vezes, quando a gente come, a gente fica com sono, com preguiça, cansado ou animado. Então, assim, a alimentação influencia muito. Então, você pode começar com exercícios assim simples, né? Que a gente incorpora e nem precisa de tempo. Aquela desculpa, eu não tenho tempo. Não precisa. Você pode só parar tudo e trazer consciência para aquilo que você está fazendo agora, né? Seja comer, seja escovar os dentes, aquelas coisas que a gente costuma fazer no automático, né? São ótimas para praticar, para a gente sair do automático, né? Pode ser tomar banho, escovar o dente. Então, a dica que eu dou é pratique e todos os dias, né? Para criar um hábito, uma disciplina, criar uma rotina mesmo de estar se conscientizando do momento presente. Que bacana. Muito bom. Para dar uma dica final, assim, tem um livro que eu li chamado A Arte de Comer, de um mestre zen budista chamado A Arte de Comer. E esse livro, para mim, foi uma transformação na minha forma de me alimentar. Que é justamente isso que a Karine está falando agora, de perceber, de tomar consciência. Aí, acho que foi minha primeira meditação ativa de olhos abertos, assim, foi lendo esse livro e praticando os ensinamentos que a Karine trouxe agora também. Exatamente isso. Muito bom. Por isso que eu falo, a atenção plena é essa autoconsciência da própria vida, né? De tudo que a gente está fazendo. Porque a maior parte do tempo a gente está no piloto automático e a gente não está percebendo, né? O cheiro, o corpo, as emoções, o que está passando aqui na minha mente. A gente sofre, ficou ruminando o passado e o presente o tempo todo só por falta de consciência. É isso aí. Né? Muito bem. Vamos, então, a uma meditação para a gente tomar consciência das emoções? Vamos sim. Vou trazer uma prática que eu comentei, simples e rápida, que você pode, para quem está iniciando, para quem já tem mais experiência, que você pode incorporar na sua rotina, no dia a dia, né? Desde a hora que você acorda, você pode fazer diversos momentos do dia, você pode fazer ela mais prolongada também.
para ajudar nessa autoconsciência do corpo, da mente e das suas emoções no momento presente. Então, vamos lá? Vai buscando um assento, colocando-se numa posição confortável. Pode ser sentada, deitado. Apoie os seus pés, as suas mãos, alinhando a sua coluna com a sua cabeça. E se for confortável, pode fechar os seus olhos, ou deixar os seus olhos abertos a uma pequena distância, um ponto fixo à sua frente. E vai trazendo agora a sua consciência para o momento presente, tomando consciência do seu corpo, das sensações presentes no seu corpo neste momento. Vai percebendo os seus apoios, os seus pés tocando no chão, o assento onde você está, os seus braços, os ombros. Vai tomando consciência com abertura, curiosidade, de cada sensação do seu corpo. Perceba também as suas emoções que estão presentes neste momento. E veja se é possível nomeá-las. Calma, pressa, medo, alegria, ansiedade. E aos poucos, então, vai tomando consciência também dos pensamentos que estão presentes neste momento. Coloque-se como um observador da sua mente e sem julgamentos, apenas note o que surge. E aos poucos, então, agora, vai trazendo a sua atenção para as sensações da sua respiração. Deixe a sua respiração no ritmo natural e vai tomando consciência do ar entrando pelas narinas, do ar saindo. Vai notando o movimento do seu corpo ao inspirar e expirar. Perceba cada vez que o ar entra e o ar sai, sem mudar nada, sem precisar controlar. Apenas vai entrando em contato com a sua experiência neste momento, a como ela é, do jeito que for, enquanto durar. E aos poucos, então, vai expandindo a sua consciência novamente, percebendo o seu corpo como um todo respirando. Vai vendo a sua respiração indo até os seus braços, a sua cabeça, as pernas. E a cada respiração, vai notando como está o seu corpo neste momento. Quais são as emoções presentes? Quais são os pensamentos presentes neste momento?
E aos poucos, então, vai expandindo a sua consciência, percebendo o ambiente ao seu redor, vai notando a temperatura do ar, os sons ao seu redor. E vai despertando o seu corpo aos poucos, com gentileza. Você pode ir mexendo as pontas dos pés, das mãos, abrindo os seus olhos quando se sentir pronto. Gratidão, gratidão por essa experiência maravilhosa, por essa tomada de consciência. É legal a gente aproveitar esses momentos, né? Por mais que somos meditantes, às vezes a gente precisa, é necessário um acompanhamento, né, de alguém, relembrar, né, o quanto é importante tomar consciência do que está acontecendo. Gratidão, gratidão por essa oportunidade. Eu que agradeço, Jean, por editar esse podcast, essa oportunidade, e que possamos estar mais presentes, né, e sempre praticando. Com certeza, como você disse, todos nós precisamos, né? Exatamente. E quando deixamos de cultivar essa consciência, essa presença, né, perdemos. Então, é importante a gente sempre se lembrar, e principalmente do nosso porquê. Qual é o seu porquê, né? A sua intenção. Todos nós temos um porquê aqui dentro, né? Para sermos mais felizes, para podermos amar mais o próximo, né? Eu sempre digo, atenção plena é uma linguagem do amor. E se nós não cultivarmos elas, a gente está debilitando a nossa linguagem do amor. Bem assim. E para nós mesmos, principalmente, né? Maravilha. Gratidão, Karine, pelo teu compartilhar, pela tua presença, pela tua entrega. Eu sempre desejo que esses compartilhares, que essas experiências possam chegar ao maior número possível de pessoas e que as pessoas possam se inspirar e também melhorar, também gerir melhor as suas emoções. Então, honra e gratidão. Gratidão. Parabéns aí pelo trabalho. Agradecido. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Meditantes Podcast Experiências em Meditação, compartilhando experiências valiosas para você poder se apoiar a gerir as suas próprias emoções. Dicas simples, gente, não é tão misterioso assim. É simples, é prática diária de você poder também... Você também pode, né? É só colocar um pouquinho mais em prática, tomar um pouquinho mais de consciência. Muito bem, gratidão pela audiência e se você gostou, curte, comenta, compartilha, faça suas perguntas, deixa as perguntas ali para a Karine, coloca nos comentários, deixa as suas perguntas para que ela também poder estar respondendo, vocês poderem estar entrando em contato e conversando com ela. Meditantes Podcast Experiências em Meditação. A gente se encontra nos próximos episódios. Até lá.